nome é Alexandre Fernandes Santos. Eu sou técnico em refrigeração e climatização e técnico em eletrotécnica. Tive o privilégio de estudar o curso técnico desde os anos 90 e fiz o curso técnico eletrotécnica na época no nosso Cefet, né? E o curso técnico em refrigeração na Escola Técnica Profissional. Na realidade, de certa forma, isso foi uma maneira de formalizar o que eu já trabalhava. Comecei a trabalhar com refrigeração e ar-condicionado em 1988, numa época que o sonho de todo mundo era ir num Cefet da vida e fazer um curso técnico, e eu consegui realizar meu sonho de ter feito um curso técnico no Cefet Paraná na época. Depois disso, continuei trabalhando com refrigeração e ar-condicionado, às vezes com algumas questões eletrotécnicas, e consegui fundamentar a minha carreira. Além de ser técnico, eu estou como diretor de fiscalização e normas do nosso Conselho Regional dos Técnicos Paraná e Santa Catarina. Nossa diretoria é formada pelo nosso presidente, Valdir Rosa. Nós temos nosso diretor administrativo, Lino, o diretor financeiro, o Alexandre Bittencourt, e eu trabalhando na área de fiscalização e normas. Sou muito grato de poder servir trabalhando no Conselho Regional dos Técnicos. E hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre a minha experiência de técnico e a importância de se fazer um curso técnico. A luta dos técnicos, a vida dos técnicos não começou de hoje. Em 1909, o presidente da República, Nilo Peçanha, ele falou o seguinte: o Brasil de ontem saiu das academias, mas o Brasil de amanhã sairá das oficinas. Muita gente fala mal da República Velha, mas eles investiram bastante nos liceus de ofício, e de 1909 até 1970, o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo. Então, a gente tem, na época, esses liceus de ofício ensinavam uma artífice para eles. Digamos, essa palavra artífice já é antiga. Se a gente for pensar na Idade Média, depois de todo aquele momento que só tinha a igreja e a nobreza, foi a burguesia, através dos artesãos, que o mundo começou a voltar a crescer e beirar o iluminismo. A luz de volta a brilhar no mundo saiu dos artesãos, lá na Idade Média, onde a gente voltou a trazer luz para a humanidade. Mas então essa luz veio para o Brasil em 1909, com os liceus de ofício, onde as pessoas chamavam escola de artifícios, onde a pessoa aprendia o seu ofício, seja como sapateiro, seja como serralheiro, marceneiro. Vem desde a antiguidade. De certa forma, isso é uma opinião minha, até Jesus Cristo. O curso que ele fez foi um curso técnico. Ele fez um curso técnico de marcenaria, que o pai dele era o professor, né? O pai dele carnal, assim digamos, né? O José. Em 1910, começou as escolas técnicas aqui no nosso Paraná. Antes, vamos se lembrar que em 1912, no nosso Paraná, foi aberta a primeira universidade do Brasil. Eu acho até estranho que tem muita gente que fala que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas não. A primeira universidade do Brasil é a Universidade Federal do Paraná. O Nilo Peçanha falou para mim cursos técnicos em 1909, e em 1910 já estava o Paraná abrindo a sua escola técnica, uma escola técnica maravilhosa, que hoje está na Praça Carlos Gomes, que é parte da sede do governo estadual. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Toda vez que eu vou lá, naquela escola técnica, que hoje é parte do governo do estado, me dá um arrepio saber de tanta luz e tanto conhecimento que saiu desse lugar. Eu só quero dizer para vocês, eu tenho um grande amor pela educação. Só para ter uma ideia, quando uma criança vai aprendendo, se você tirar um raio-x do cérebro dela, você vê luzes. Porque o conhecimento, o estudo traz luz. Então, por isso que nós precisamos ter uma humanidade iluminada. A escola lá do Paraná começou com 45 alunos, e em pouco tempo já estava com 219 alunos. Tinha lá a aula de serralheiro mecânico, sapateiro, alfaiate, marceneiro, que eram as profissões que tinham na época. Eles queriam colocar o quê? As pessoas rápido no mercado de trabalho, que é esse o intuito do curso técnico até hoje, colocar rápido as pessoas no mercado de trabalho. Essa é a ideia de um curso técnico.
Vocês vão poder ver uma escola técnica onde as pessoas estão aprendendo a consertar sapatos, e aqui alguns outros liceus de ofício. Só para vocês terem uma ideia, a época que o Brasil investiu mais em cursos técnicos, de 1909 a 1970, foi a época que o Brasil mais cresceu no mundo. Existe um gráfico sobre isso, da participação do PIB brasileiro no passar dos anos, mas também as próprias palavras do Paulo Guedes, nosso ministro da Economia, que ele sempre cita que de 1909 a 1970 o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo, mais até do que o Japão pós-guerra. Só para ter uma ideia do que é o ofício, a profissão. A partir de um certo momento, infelizmente no Brasil, foram fechadas algumas escolas técnicas e a gente parou de investir nesse ofício tão importante que é o ofício de técnico. Em 1968, a gente teve a primeira lei de regulamentada dos técnicos, que era a lei número 5.524 de 1968. Então, os técnicos é uma profissão regulamentada por lei. Não entrando com crítica, infelizmente, uma profissão também que merece respeito, o tecnólogo até hoje não tem uma lei aprovada para ele. É uma tristeza, né? Mas que bom que tem para nós, os técnicos, a lei 5.524 de 1968. E existe uma regulamentação dessa lei, que é o decreto 90922 de 1985, a qual muitos do que são diretores do CFT hoje, por exemplo, o presidente Vanderlei, fez parte da assinatura desse decreto 90922 de 1985, que é o decreto que regulamenta as atribuições do técnico industrial. Muito importante para você que quer fazer um curso técnico, estudar o decreto 90922. O curso técnico ele é muito importante não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Especificamente nos Estados Unidos, de cada 10 pessoas que fazem o segundo grau, 9 acabam fazendo um curso técnico. Já em contrapartida na China, em torno de 47% dos que fazem o segundo grau fazem um curso técnico. No Japão, 40% dos que fazem segundo grau fazem um curso técnico. Na Finlândia, também 40% dos que fazem segundo grau fazem um curso técnico. Na Alemanha, 2/3, 66%, fazem um curso técnico. Enquanto isso, no Brasil, apenas 7,8% das pessoas que fazem um segundo grau fazem um curso técnico. E aí é que a gente tem um grande problema. Como que o Brasil vai crescer com tão poucas pessoas podendo fazer um curso técnico, um curso rápido, que põe as pessoas dentro do mercado de trabalho? Para vocês verem a importância do curso técnico e esse 7,8% que representa tão pouco do que deveria ser o muito de pessoas que fazem o curso técnico. Em contrapartida, nós temos aqui no Brasil em torno de 540, agora com os novos que entraram nos últimos 12 meses, não contabilizei, mas digamos alguma coisa como 600 mil técnicos registrados, num país de 220 milhões de pessoas. Parece que 600 mil é bastante, mas 600 mil é muito pouco para 220 milhões de habitantes. É muito pouco, sendo que é o que mais põe as pessoas no mercado de trabalho. Tem uma coisa muito importante que eu aprendi na Renault, como técnico, né? Eu trabalhei 8 anos na Renault e eu achei interessante o meu gerente, assim, digamos, era o engenheiro Sandro Rocha, e eu perguntei para ele, estava tendo uma condensação numa tubulação, e eu perguntei para ele, eu escrevo um relatório no modelo 5W2H? Educadamente. Ele era um bom homem, ele é meu amigo, até citei o nome, né? Mas ele olhou para mim e falou, é óbvio que o relatório vai ser 5W2H. Imagine que eu não soubesse o que era 5W2H para fazer aquele relatório de técnico. Então, o que é o 5W2H? Por exemplo, no meu caso da condensação, o que está acontecendo? Está pingando no setor H23. A outra pergunta é, por que está acontecendo? É porque a tubulação perdeu o isolamento e chegou no ponto de orvalho, ou seja, o ar estava numa temperatura mais alta do que o ponto de orvalho daquela tubulação. A outra pergunta é, aonde que está acontecendo? No setor tal. A outra pergunta é, quem é o responsável para resolver aquilo?
Quem é o responsável desse setor é a pessoa XYZ. A outra pergunta é como que eu vou resolver esse problema, que é o how. Como que eu vou resolver esse problema? E a outra pergunta é how much? Quanto custa para resolver esse problema na solução A ou na solução B? O que eu fiz? Eu aprendi o 5W2H para resolver tudo na minha vida e apliquei o 5W2H para explicar para você a importância do curso técnico e o que é um técnico. Então, entre 5W2H, nós temos o que é um curso técnico. Por que um curso técnico é importante? Quem que deve fazer um curso técnico? Qual curso técnico que eu preciso fazer? Então seria what, why, who, which, where. Aonde que eu vou fazer um curso técnico? How. Como que eu vou fazer um curso técnico? E how much. Quanto custa para mim fazer um curso técnico? Então, para você que quer saber sobre curso técnico, eu estou levando essa técnica para vocês, para poder aplicar para você fazer um curso técnico. A primeira pergunta é, o que é um curso técnico? Em grego, técnico vem de tekni. Tekni, em grego, significa a arte, a técnica, o ofício. Mas, de certa forma, eu também posso dizer para você que tekni significa saber fazer. Então, um técnico é uma pessoa que sabe fazer. Por exemplo, o fogo. Para quem é mais antigo, que assistiu 2001, Uma Odisseia no Espaço, você tem aquele começo do filme, onde o homem começa a dominar o fogo, não entrando no mérito de a pessoa acreditar naquilo ou não, mas a questão do princípio, que eles aprenderam a técnica do fogo. Então, a questão é que o técnico é aquele que tem saber fazer. Quando eu comecei a trabalhar nos anos 80, eu me lembro que tinha uma brincadeira na empresa e tinha um grande cartaz onde dizia: o engenheiro é aquele que tudo sabe, mas nada funciona. O técnico é aquele que tudo funciona, mas ninguém sabe por quê. Aqui nessa empresa tem técnico e engenheiro. Nada funciona e ninguém sabe por quê. Mas obviamente que é uma brincadeira, porque na realidade o técnico estuda 1.200 horas. E o engenheiro, apesar de ter pouquíssima prática no curso de engenharia, mas ele também tem alguma prática ali. Mas a piada, de certa forma, vale por um princípio. O técnico, tudo funciona. Então, por quê? Porque ele tem a arte de saber fazer. Então, tekni vem de saber fazer, o técnico é uma pessoa que sabe fazer. Agora, qual que é a diferença de técnico para tecnologia? A tecnologia é o estudo do saber fazer. Então, o que acontece é que tekni é saber fazer. Mas quando você coloca logia no conceito, você tem o conhecimento do saber fazer. Eu tenho um exemplo prático. Eu me lembro que a gente estava fazendo uma câmara para armazenar a massa do pão para eliminar o padeiro da noite. Então o padeiro fazia o pão à tarde, o nome da máquina era Gelopão, foi patenteado e eu participei da invenção dessa máquina nos anos 80. Trabalhei literalmente a minha vida para fazer essa máquina, foi uma patente do Darlo Torno e Everson Chandorra, mas de qualquer maneira eu participei ali junto. O padeiro noturno era um homem muito triste, porque tinha que trabalhar a madrugada toda fazendo pão, a qualidade de vida dele era menor, então precisava ter uma máquina para eliminar o padeiro noturno. Ele fazia o pão ali à noite, colocava na máquina, ia dormir, depois a máquina aumentava, depois de ela retardar o crescimento, depois ela acelerava. Quando ele chegava às 5:30 da manhã, era só colocar da máquina no forno. Então eliminaria o padeiro da noite, o que seria uma benção para o padeiro para ter qualidade de vida. Ninguém merece ficar trabalhando à noite, até porque as histórias, não todos, porque os padeiros são homens maravilhosos, mas as histórias dos padeiros noturnos eram histórias muito complicadas. Eu escutei muitas delas que daria para escrever um livro sobre essas histórias. Mas então, para eliminar o padeiro da noite, foi inventada a máquina do Gelopão, a qual eu fiz parte da invenção da máquina. Só que fazia bolhas na parte crosta externa do pão. Nós contratamos um técnico em panificação para ver o que a gente fazia para eliminar as bolhas. Aí o técnico em panificação foi lá e falou: olha, se você colocar um pouco de açúcar, ao invés do fermento se alimentar do açúcar da farinha, ele vai buscar esse açúcar que você vai pôr na massa do pão. Então você põe aí
tantas gramas de açúcar que vai dar certo. E não é que deu certo, o pão ficou perfeito. Nós tínhamos que todo mundo que comprava a máquina, a gente falava, olha, você tem que pôr mais tantas gramas por quilo de açúcar, que daí o pão vai sair perfeito. Só que nós contratamos um engenheiro de alimentos para poder nos mostrar a fórmula matemática de como que aquele técnico de planificação falou para a gente ia acontecer de dar certo. Porque a gente tinha que explicar matematicamente aquilo. E daí nós contratamos engenheiro de alimentos. Aonde que eu quero chegar? Que o técnico tem o seu valor no mercado, o engenheiro tem seu valor no mercado. Todos são importantes. Existem coisas específicas, porque o técnico é o homem que tem o poder de saber fazer. Então, devido a isso que eu digo, o que é um técnico? É um homem que tem o talento de saber fazer. Essa é que é a grande sacada do curso técnico. Uma pergunta é, por que o técnico é importante? Ao contrário do que muitos pensam, as empresas hoje estão se preocupando por profissionais que possuem qualificações específicas para o mercado de trabalho. Então, a gente vê que hoje em dia ninguém quer desperdiçar tempo. Um exemplo clássico disso, a gente não pode ter desperdício. Um determinado familiar meu, distante, estava conversando comigo esses dias e estava fazendo um curso na área tecnológica e estava tirando notas baixas. E ele falou para mim, eu quero fazer um curso de política. Eu falei, mas por favor, nada contra a política, mas primeiro termina o que está fazendo para depois fazer o curso de política. Aonde que eu quero dizer para vocês é que o curso técnico, a ideia é pôr você direto no mercado de trabalho, direto nas fórmulas que você precisa, direto no que você está precisando. Enquanto os outros cursos, às vezes nem todos eles têm o talento de te pôr tão direto no mercado de trabalho quanto o curso técnico. Por isso que as empresas procuram profissionais formados em curso técnico para pôr no mercado de trabalho. A outra pergunta que alguém pode fazer é quem que pode fazer um curso técnico? Qualquer pessoa que esteja cursando o segundo grau pode fazer um curso técnico. A única diferença é a seguinte, você pode fazer concomitante ou subsequente. Concomitante é quando você faz o curso técnico junto com o segundo grau, na mesma instituição. Subsequente é quando você faz o segundo grau e depois vai fazer o curso técnico. Então, nós chamamos de subsequente. Especificamente, não importa, você pode até realmente ir para uma instituição de curso técnico e estar, por exemplo, no segundo ano, segundo grau. Mas você só vai poder ganhar teu diploma de técnico após ter concluído o teu segundo grau. Então, você precisa ter, para ganhar o diploma de técnico, você tem que ter o teu segundo grau concluído. Agora, para iniciar um curso técnico, você tem que ter o segundo grau iniciado. Pelo menos. Mas essa que é a condição para você poder fazer o curso técnico. E ele não tem limite de idade. A pessoa, olha, eu sou professor de curso técnico, eu já tive aluno de 80 anos. Não tem limite de idade para quem quer fazer um curso técnico. Os cursos técnicos, eles são divididos de maneira holística em 3 esferas, que seria as áreas biológicas, as áreas humanas e as áreas tecnológicas. Então, especificamente, na área biológica, que não é o intuito do nosso conselho, você tem curso de técnico em enfermagem, técnico em alguma coisa de odontologia, técnico em análise clínica, tem técnico de tudo, técnico em radiologia, tem vários tipos de técnicos na área biológica. Na área humanas também, né, tem técnico administrativo, e tem vários cursos técnicos na área de humanas. Mas agora existe a área que chama de tecnológicas. A área tecnológicas tem as suas subdivisões também. Especificamente na área de tecnológicas é onde entra o nosso conselho. Então, como eu já tinha falado, existe a área de humanas, a área de biológicas e a área de tecnológicas. Na área de tecnológicas é que entra o nosso conselho, que são os técnicos industriais. Todo técnico industrial, lembra que eu falei de 3 esferas, humanas, biológicas e tecnológicas. Agora, as tecnológicas, a gente também divide. Existem 3 cursos que são os pais de centenas de cursos. Não é blefe, de centenas de cursos que tem os pais. Então você tem, por exemplo, o técnico edificações, que é aquele que se protege do movimento.
né? Então, o técnico em edificações, ele tem que construir uma edificação que seja protegida do vento, da chuva, de movimento, de vibração. Então, eu brinco que o técnico em edificações é o homem que se protege do movimento. E existem várias derivações das edificações na área civil. O técnico em mecânica, ele é o técnico que ele faz? O outro era para proteger o movimento. O técnico mecânica é aquele que gera o movimento. Mecânica significa movimento. Então, tudo que tem movimento é mecânica. E do curso mecânica, assim como edificações, saíram vários cursos derivados da área de mecânica. Existe o técnico em eletrotécnica. O técnico em eletrotécnica é aquele que controla os movimentos. Os movimentos, espera aí, se esse motor vai girar, ele precisa ter alguém para acionar ele. Então, o técnico eletrotécnico é aquele que estuda o controle dos movimentos. Por isso que trabalha num nível mais aguçado, ali no elétron, né? Por isso que vem a eletricidade, o eletrotécnico ali no elétron. E desses 3 cursos saíram os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos e os seus tataranetos. Por exemplo, o técnico eletrotécnica. Depois a gente teve o técnico eletrônica. Opa, nós já pegamos a eletrotécnica e trouxemos para a eletrônica. Depois a gente tem técnico em automação industrial. Depois a gente tem técnico, por exemplo, na parte de eletromecânica. Depois você tem ainda na parte de eletrotécnica, você tem técnico de informática. Ou seja, foi se subdividindo e cada vez isso é melhor. Porque muitas vezes fazer o curso técnico mais específico, você vai ter mais chance de entrar no mercado de trabalho. Quando eu falei desses 3, é que são os pais de tantos outros. Se você quiser encontrar uma página que tenha todos os técnicos industriais, por exemplo, se você escrevesse no Google quem são os técnicos industriais e suas modalidades CFT, você já ia direto para a página do CFT, onde tem todas as modalidades de técnicos industriais. Onde você vai ver que existe a modalidade civil, a modalidade elétrica, existe a agrimensura, a arquitetura, a parte mecânica e outros cursos técnicos que sempre tem novidades. Como eu já falei, o mundo está mudando de uma forma bem rápida. Hoje você tem, por exemplo, operação de drones, você tem a parte de carros elétricos, coisas novas que têm ocorrido que vão precisar cada vez mais de técnicos com intelecto e com capacidade para poder fazer isso. Eu quero dizer para você que quer fazer um curso técnico, com todo o respeito, quando você via antigamente um homem chegar em casa morto de cansado, você sabia que era esse músculo, o músculo do braço, que garantia seu emprego. Agora, estudando o curso técnico, você vai aprender que agora em 2020, nesse novo milênio, é esse músculo, o músculo do cérebro, que vai garantir o teu emprego. A próxima questão é aonde que eu devo fazer um curso técnico? Gente, busque uma escola que tenha experiência no mercado. Quando se trata de curso técnico, não vá buscar amadorismo. Então, essa escola precisa estar credenciada no CED, na Secretaria Estadual de Educação. Na verdade, muitos falam MEC, mas na verdade quem regimenta os cursos técnicos é a Secretaria Estadual de Educação. Então, precisa ver se aquela escola, aquela instituição de ensino está aprovada na Secretaria Estadual de Educação para ministrar tal. Uma outra coisa importante é verificar o histórico da instituição. Se as pessoas que estão saindo dessa instituição estão conseguindo emprego. Quais são as possibilidades de emprego daquela carreira? Qual que é a possibilidade de emprego dessa ou daquela carreira? E pensar também no futuro daquela profissão. Um exemplo clássico, a gente fala de artifícios. Gente, acredite, eu não fiz o curso de datilografia, mas todo mundo da minha idade fez. Mas graças a Deus eu não fiz. Mas o que quer dizer? Mas eu conheci gente que fez curso de datilografia, de operação de telex. Ninguém nem sabe mais o que é isso. Então, para vocês verem que existem profissões que realmente foram desaparecidas. Em contrapartida, existem profissões, por exemplo, se eu fosse enterrar literalmente, fazer uma criogenia, congelar um técnico em telex e um técnico em refrigeração dos anos 70 e descongelar ele hoje, o de telex não teria emprego para nada.
O de refrigeração ainda ter muita máquina que é daquela época que ainda ia estar fazendo manutenção. Então existem profissões que elas perduram com o tempo. Elas perduram porque elas são baseadas em princípios. Os princípios não mudam. É como eu sempre digo, pense, apesar de que o curso técnico é um curso específico, sempre aprenda baseado em princípios. Porque quando você eleva o teu conhecimento para princípios, você acaba com a discussão. Acaba com a discussão. Então sempre tenha o teu conhecimento baseado em princípios. A pergunta é, agora eu escolhi meu curso técnico, como que eu devo me dedicar? Bom, primeira coisa, se você vai fazer um curso, faça metas, leve a sério. Não perca tempo no celular do que não deve enquanto está estudando e use bastante o celular porque tem muitos aplicativos que podem te ajudar a você acelerar o teu conhecimento. Use as ferramentas para o bem. Eu sempre digo o seguinte, lá nos Estados Unidos existe uma técnica chamada SMART, que em português eu chamo de Merca. Entre no curso técnico, faça metas mensuráveis, que dê para medir aonde que eu estou, aonde que eu vou chegar. Específicas, realísticas, compatíveis e acompanháveis. Merca, minhas metas serão mensuráveis, específicas, realísticas, compatíveis e acompanháveis. Ou seja, você tem que acompanhar o teu desenvolvimento. Você tem que cada dia fazer o que chama de inventário pessoal. Aonde que eu estou, aonde que eu vou chegar. Se você aplicar as técnicas do Merca, você vai ter sucesso no teu curso técnico e na tua vida. Então, por isso que eu digo para você, tenha coragem, busque um estágio. Cuidado, muita gente tem muita sede, parece que quer matar a galinha dos ovos de ouro. Às vezes fazer um estágio no lugar que de repente até te pague menos, mas que você aprenda mais, vai ser melhor. Se ofereça, se ofereça. As pessoas hoje em dia têm medo de contratar pessoas já pensando em processo. Mostre que você quer aprender aquele ofício. Uma coisa importante que mas me deixa muito nervoso é a não obrigatoriedade nos cursos técnicos do estágio. Minha opinião pessoal, faça um estágio, porque o estágio ajuda no teu crescimento, ajuda a você aprender o teu ofício, o teu artifício e poder crescer na tua vida. A outra pergunta é, quanto custa um curso técnico? Vamos dizer que um curso técnico custa aí de 5 a 15 mil reais. Um curso técnico completo. Alguém fala, mas é caro. Mas como dizia o reitor da Harvard, se você acha que a educação é caro, não imagina a ignorância. O maior investimento que você faz na tua vida é a educação. Eu queria terminar contando uma história para vocês. Uma das coisas mais lindas que tem, quando eu me casei, foi o meu sogro trazendo a minha esposa. Ele não era muito bom de conduzir, mas ela estava sorrindo de qualquer jeito. É um sorriso que eu pagaria qualquer coisa, porque o sorriso de alguém que vai casar da noiva é muito bonito. Agora, todo mundo diz que criança chora quando nasce. Pois pasme, a minha primeira filha, quando olhei para ela, que a enfermeira segurou, ela sorriu. Com todo respeito à minha filha e à minha esposa, eu não conheço um sorriso mais bonito do que do desempregado quando consegue um emprego. É a maior luta que alguém pode ter. Não existe nada mais lindo que um desempregado que consegue um emprego, porque é um sorriso de autoestima, contagiante. E é o curso técnico que consegue colocar o profissional no mercado de trabalho. E eu quero dizer para vocês, hoje, do meu coração, nesse dia 23 de setembro, desejar parabéns a você, técnico, o homem que faz as pontes serem construídas, que ligam as coisas, que faz os prédios serem erguidos, que mesmo nesse momento de Covid, que está lá fazendo manutenção do hospital, que está lá cuidando dos computadores e fazendo com que as coisas aconteçam. Parabéns a você, técnico, nesse teu dia 23 de setembro. É o desejo nosso do CRT 04, do nosso coração, para você.